E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí com mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre o mercado financeiro. E nesse vídeo vou trazer aqui 3 small caps que vocês me perguntam sobre elas com uma certa frequência, mas são 3 small caps aí pouco comentadas e uma delas, na minha opinião, está com preço bom para compra. Tá? Na minha opinião está interessante para a gente entrar agora. Então vou falar aqui as 3 small caps que são boas, são pouco comentadas e uma delas está num preço, no meu entendimento, interessante para a gente entrar já pensando aí para o médio prazo. Então se você se interessa por esse assunto, já se inscreve aí no meu canal, ative as notificações e deixa um like também para você ajudar na divulgação para que esse vídeo chegue a mais pessoas e consequentemente mais pessoas possam descobrir que é possível investir em ações com uma boa rentabilidade, investindo com pouco dinheiro. Então vamos lá, a primeira ação small cap que eu trago aqui para vocês é a M. Dias Branco. Essa nem é tão pouco comentada assim, bastante gente conhece, com frequência eu recebo aí perguntas sobre essa empresa. A M. Dias Branco é do setor de alimentos, líder em biscoitos e massas no Brasil. Seus principais produtos são biscoitos, massas, farinhas, bolos, torradas, margarinas e gorduras. É uma empresa que está no mercado desde 1936, trabalhando com diversas marcas. E olhando aqui agora para os números, temos alguns destaques de relevância divulgados pela própria empresa no último trimestre, como por exemplo a receita, teve um crescimento aí de 22% em relação ao mesmo período de 2019. Um pouco mais abaixo a gente vê o market share. Esse é um dado importante porque mostra que a empresa vem ganhando mercado. E nesse segmento alimentício isso é muito importante. Um outro ponto importante aqui que a empresa traz no seu relatório é a sua produção. Uma vez que você ganha mercado, tem que aumentar a sua produção. E nesse caso aqui foram feitos investimentos em infraestrutura que garantiram aí esse aumento consistente na produção. Mas em resumo, a empresa deu um lucro de 152 milhões no último trimestre, reduziu dívida em comparação ao mesmo período do ano de 2019 e atualmente está com caixa de 1,4 bilhões. Então, sem discussão nenhuma, é uma empresa boa, foi muito resiliente aí na pandemia, né? O setor alimentício performou muito bem aí em termos de cotação. E no caso aqui da M. Dias Branco, a gente viu que isso refletiu também nos números, né? Divulgou números aí muito positivos. Então, dentro desse setor alimentício, talvez seja a melhor do setor, na minha opinião. Sempre lembrando, pessoal, aos riscos, tá bom? Sempre gosto de alertar aos riscos, tá? Porque esse tipo de empresa aqui, por mais que ele tenha ido bem num período de pandemia, não quer dizer que ele não tenha aí os seus contras, tá? Mas a minha dica é essa, vai lá no RI da empresa, avalia lá o portfólio direitinho, tem tudo lá muito bem mastigado, vou deixar aqui o link na descrição e atentem-se ao risco, tá bom? Tem lá o setor de risco, vocês vão entender aí quais são os riscos de se investir nesse negócio, tá? É como eu sempre gosto de falar, nem tudo são flores, nem para M. Dias Branco que está aí com caixa forte, divulgou um bom resultado, é uma empresa que está ganhando mercado cada dia mais. É importante, tá? Você ter ciência do que você está fazendo. E a segunda ação small cap que eu trago aqui para vocês conhecerem é a Alupar. Essa está no setor elétrico e quando a gente fala de setor elétrico a gente vê falar de várias empresas, né? E a Alupar a gente vê pouca gente falando, pouca gente comentando, porém trata-se de uma boa empresa que tem fundamentos interessantes. A Alupar é uma holding atuando no mercado de geração e transmissão de energia elétrica e em 2020 dos 40 ativos controlados pela Alupar, 30 deles se encontram em operação, sendo 22 ativos de transmissão, 7 de geração hidráulica e um complexo de geração eólica. Então qual que é o pulo do gato aqui no caso dos papéis de Alupar? Trata-se de uma empresa de crescimento. Nessa tabela que vocês estão vendo aí agora, a gente pode observar a evolução dos ativos de transmissão da Alupar. A empresa arrematou leilões importantes nos últimos anos. O destaque aqui vai para essas 3 barras verdes que mostram os ativos que vão entrar em funcionamento até 2022, chegando a quase 8.000 quilômetros de linhas de transmissão. Então esse é um ativo que oferece para o investidor oportunidade de ganhos de 2 formas. O primeiro, com dividendos, e o segundo, com a valorização das ações. Primeiro, né, por que com dividendos? Como vocês viram aí,
Em 2022, quando ela tiver com 100% aí dos seus ativos em operação, ela vai ser mais lucrativa. Então ela pode distribuir esses lucros em forma de dividendos, ou seja, a tendência é que os dividendos aumentem. Segundo motivo, também em 2022, quando ela tiver com todos esses ativos em operação, consequentemente o lucro deve ser maior, com certeza vai ser maior. E se a empresa dá lucros, o preço dos papéis tendem a subir. Então nós podemos ter aí, a partir de 2022, uma empresa boa pagadora de dividendos e com uma valorização aí expressiva no preço das ações, no valor das ações, que é o que importa para nós acionistas. São os papéis então da Alupar. O que vocês acham aí dessas ações? Comenta aqui embaixo. E vamos agora então ao terceiro papel aqui da nossa lista. Esse muita gente me pergunta, mas pouca gente fala dele aí na internet também. É pouco comentado, pouco lembrado. Lembrando que na sequência eu vou falar qual desses três papéis aqui está bom para compra, está com preço interessante para a gente entrar agora já pensando no médio prazo. O terceiro papel que eu trago para vocês aqui são os papéis de SLC Agrícola. A SLC Agrícola foi fundada em 1977. Hoje é focado na produção de algodão, soja e milho. São 16 unidades localizadas em 6 estados do Brasil. O modelo de negócio é baseado em um sistema de produção moderno, com alta escala, tecnologia de ponta, controle de custos e responsabilidade ambiental. E além disso, ela ainda trabalha fazendo aquisições de terras para transformação e posterior venda. Olhando alguns números da empresa, a gente observa que ela vem crescendo receita, crescendo lucros e em termos de dividendos, ela já está pagando aí um dividendo acima da taxa Selic, na média aí de 3% em dividendos. Então essa é uma empresa que vocês me perguntam aí com grande frequência, qual que é o ponto-chave aqui dessa empresa na minha opinião? É o dólar. A empresa recebe 100% praticamente do que ela exporta em dólar e em contrapartida as despesas não são em dólar, boa parte é em real. Isso é um dos pontos aí que fizeram com que a empresa performasse muito bem durante a pandemia. Hoje o que a gente está vendo é o quê? É o dólar supervalorizado e o real desvalorizado frente ao dólar. E isso vem beneficiando aí os papéis de SLC Agrícola. Então a minha opinião sobre esses papéis eu vejo como um papel estratégico, um papel tático, para quem quer estar exposto ao dólar, exposto aí à variação cambial. É um papel interessante desde que você entenda os riscos e nesse caso aqui é importante estar focado para o longo prazo. Afinal de contas, esses papéis que são muito expostos a commodities, expostos ao dólar, à variação cambial, eles são muito voláteis, então você nunca vai saber se você está comprando no topo ou se você está comprando no fundo. Mas a minha opinião em questão aí de fundamentos é uma boa empresa sim, tem números interessantes, entregou números expressivos aí recentemente e eu gostaria de saber também a sua opinião aí sobre os papéis de SLC Agrícola. O que você acha? Você tem na sua carteira? Mas então, qual dessas três empresas está no ponto ideal de compra, na minha opinião? Qual das três eu teria na carteira pensando aí para o médio prazo? Dessas três aqui eu ficaria com a Alupar, o setor de transmissão de energia elétrica. Primeiro motivo da minha escolha, é uma empresa que está em expansão, então como vocês já sabem, a minha linha de investimento, minha linha de raciocínio em investir numa empresa é sempre olhando para o futuro. Eu não foco muito em fundamentos passados, eu olho muito para frente, para o que a empresa está fazendo pensando lá na frente. Então aqui a gente tem uma empresa que está investindo, que está focando em desenvolvimento lá na frente, trabalha com contratos longos, são contratos aí de 30 anos, alguns chegando a 35 anos, são contratos reajustados pela inflação. Além disso, ela tem contratos vitalícios na Colômbia e no Peru. E se a gente olhar aqui para os números, em se falando de fundamentos e até mesmo na cotação, aparentemente o mercado ainda não se deu conta da possível oportunidade de ganhos no médio prazo. Aparentemente o mercado ainda não colocou a Alupar no radar. Então, na minha opinião, é mais uma empresa aí que em algum momento o mercado vai começar a olhar para ela. Então eu ficaria com a Alupar dentre essas três empresas que eu acabei de falar aqui agora. Essa é a minha opinião. Conta para mim aí, qual que é a sua opinião? Qual dessas três empresas você teria facilmente na carteira? Ou qual dessas empresas você já tem na sua carteira? Deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje foi isso. Agradeço demais a você pela audiência. A gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço a todos, bons investimentos e até a próxima.